Olá, seja muito bem-vindo ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede e nesta aula nós vamos tratar sobre o assunto adjuntos adverbiais. Mas gostaria de ressaltar que nós já gravamos a aula teórica, que é uma aula anterior a essa. Então, se você clicou e acessou esse vídeo e já quer simplesmente fazer os exercícios, é com o maior prazer que nós podemos fazer isso. Mas eu gostaria que você desse uma olhadinha na aula número 1 de adjunto adverbial, para que você conheça um pouco mais sobre a teoria e o uso desse termo acessório da oração tão importante dentro da parte de análise sintática. Então, seja bem-vindo ao vídeo e vamos começar a parte prática, os nossos exercícios. Vamos lá, pegue já seu caderno e seu lápis e já comece a fazer as suas anotações. E vamos começar então. Olha só, aqui na tela você vai perceber que há várias sentenças apresentadas. E nós vamos pedir para que você faça o que? A análise sintática, digamos assim, não é? Do adjunto adverbial aqui. Mas só que aí eu gostaria que você reconhecesse somente, porque todos que nós vamos te apresentar são adjuntos adverbiais. Mas eu gostaria que você reconhecesse o tipo, conforme foi apresentado na aula anterior, aquela nossa tabelinha, não é? E eu então não precisa nem checar tabelas, basta você entender pelo contexto, ok? E vamos praticar. Começamos então aqui. Quais são então os adjuntos adverbiais apresentados aqui? Olha só, começamos. Tudo aconteceu na sala. Então, na sala é um adjunto adverbial de lugar ou local, ok? Perfeitamente. Bom, vamos ao próximo. Chegamos ao local às 10 horas. Agora nós queremos saber às 10 horas. Qual é o adjunto adverbial? Às 10 horas. Que tipo de ideia? Que tipo de circunstância? Muito fácil. Esse é de tempo, não é? Então, continuando aqui conosco, ó. Vamos lá. O canário morreu. Olha só, o canário morreu, não é? Mas você acrescentou um advérbio de fome. Cuidado. Agora pense bem, ok? Para não fazer coisa errada. Pensou? Você deve ter falado modo, não foi? Não. É causa. Cuidado. Muita gente se confunde nessa questão. Aqui foi o motivo, o porquê dessa morte, a causa, tanto que nós temos nos laudos obituários, causa mortis. Aqui foi de fome. Não é modo. Modo é a maneira como alguma coisa acontece. Aqui não foi maneira nenhuma, não. Foi a causa. Ok? Então, vamos continuar. Esse aqui, ó. Estudou muito para o exame. Para o exame, é um adjunto adverbial simples, não é? Que é um adjunto adverbial de finalidade. É o motivo. Olha ali também, é o fim, o propósito, né? O porquê do seu estudo. É isso aí, a finalidade, ó, para o exame. Ok, vamos para cá então, ó. Não discutíamos sobre este tema. Então, sobre este tema é o que nós discutíamos. Então, no caso, nós não discutíamos. Aqui seria o advérbio de, olha que advérbio interessante, assunto, um advérbio de assunto, exatamente, existe. Agora, fizeram barba, a navalha, olha que interessante, fizeram barba, quer dizer, você usou a navalha, eu já estou precisando aqui, né? Então, olha isso, ó, mas não vou usar a navalha, não, é muito perigoso. Então, o que que nós temos, ó? Fizeram barba, a navalha foi o instrumento utilizado para eu me barbear aqui no caso, né? Para eles, né? Então, o que aconteceu aqui também, ó? Vamos fazer mais um exercício. Não consegui falar com calma. Com calma, agora você não tenha dúvida, não é? Que é o modo, a maneira como você falou. Porque muita gente confunde. Por exemplo, morreu de fome, é o modo como morreu. Não, não é o modo. Ali seria a causa da morte, não é? E aqui sim, não é? Depressa, devagar, com calma, olha lá, não é? Aí seria a ideia de modo, a proposta de modo. E aqui fala muito, isso é simples, isso aí é uma intensidade, não é, pessoal? Então, ficou tranquilo? Agora, continuando, ó, vamos fazer mais um pouquinho.
Talvez cheguemos às 10 horas. O adjunto adverbial talvez nos passa uma ideia do que mesmo, gente? De dúvida. Olha só. Vocês estão vendo, então? Todas as informações colocadas, olha ali, 10 horas, talvez, são circunstâncias para a ideia de chegar. Porque se você falar, olha, talvez nós cheguemos, quer dizer, nós cheguemos, também não daria certo aqui, né? Mas aí você coloca uma ideia junto para que aquilo ali passe uma circunstância. Bom, enfim, olha só. O João foi passear com Maria. Com Maria seria o advérbio de companhia. Olha isso, né? A pessoa com quem passeou com você. E aqui embaixo, nunca. Nunca se falou tanto disso. O adjunto adverbial nunca nos passa uma ideia de negação, ok? Ok? Nunca. Agora, de fato, tudo ocorreu como num sonho. Então, o advérbio de fato, o que seria esse de fato? Olha só, vamos estudar juntos aqui. Um advérbio de afirmação, é isso. Um nega, um afirma, né? E aqui, olha só, ó, apesar do tamanho, olha isso, valia pouco. Apesar do tamanho, quer dizer, se a coisa valia pouco, o objeto era grande. Tinha valor. Então, quer dizer, é um contraste, você percebeu? Nós chamamos isso de advérbio de concessão. Nós vamos estudar isso aqui. Existe até uma oração adverbial chamada concessiva. É o advérbio, né? O advérbio também pode ser oracional, olha isso. Nós também estudaremos aqui no curso, em aulas por vindouras. Enfim, meninos, era isso aqui. Mas vamos lá. Agora, vamos partir aqui para essa outra análise, ok? Eu vou até sair um pouquinho da frente aqui, vou diminuir o tamanho, não é? Para não atrapalhar a leitura, ok? Perceba comigo o seguinte, olha só, eu vou te passar uma proposta que é essa proposta aqui. Cresce o consumo de laranja e batata no Paraná. Muito bem. Você lê, você fala, eu entendi, não é? Mas há problemas seríssimos aqui. Tanto que nós vamos discutir é isso. Mas agora, lembrando a aula de objetos que você já deve ter assistido aqui no canal, não é? Se você não assistiu, eu recomendo que você pare esse vídeo agora, vá lá e assista a aula sobre transitividade verbal. Senão, você não conseguirá entender o que nós vamos te explicar aqui agora. Ok? Então, aqui, a primeira pergunta feita, para que você comece a entender estruturas da nossa língua, ele diz assim, qual que é a regência do verbo crescer na frase anterior? Olha isso, isso é uma pergunta muito específica, não é verdade? Mas de extrema importância para você entender como funciona o predicado. Lembra-se, porque a base da nossa língua é o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Então, seria o sujeito e o predicado com todos os seus acompanhantes dentro do predicado. Concorda comigo? Mas nem sempre nesse predicado virá acompanhamentos, que no caso seria o objeto, ok? Então, o complemento de um verbo é que vai definir a regência desse predicado ali, desse verbo no predicado, ok? Então, aqui no caso, veja bem, o que você disse? Que cresce. E aí você tem um substantivo, que no caso seria o consumo. E mais uma informação de lugar, que é no Paraná. E ainda, o consumo é de suco de laranja e batata. Então, esse de suco e laranja está ligado na proposta do consumo. Então, aqui o que você tem? É o consumo de algo. Então, é um complemento de um nome. Isso nós vamos detalhar depois, mas você precisa entender, porque existe esse complemento do consumo. Você completou a palavra consumo, não foi? Então, aqui, o que você pensa? Se o verbo for intransitivo, nós não temos um complemento. Se o verbo for transitivo, aí sim nós vamos dizer que ele tem um complemento. Então, vamos fazer aquela análise. Olha ali, o consumo cresce no Paraná. Você percebeu? É lógico que é o consumo de suco de laranja e batata. Estou dizendo que é tudo isso aqui que cresce, não é? E eu sei o local onde cresce, que é lá no Paraná. Mas eu não sei o complemento disso.
Então, este verbo aqui está intransitivo. Olha isso. Ah, por quê? Porque o consumo é o sujeito. O consumo é o ele. Ele cresce, que seria o consumo de suco, cresce. Eu não tenho complemento para o verbo crescer. Você percebeu? Eu tenho circunstância de lugar. Olha só. Então, pessoal, o que é um verbo intransitivo? É um verbo que não foi completado e ele, por si só, nos passa a informação necessária e autônoma para que a frase esteja completamente compreensível, sem necessidade de completar com alguma coisa. E agora, não é? Sabendo disso, isso é muito importante. Por quê? Não é? Você percebeu aqui que a questão B disse que a frase apresenta dois problemas. Uma passagem ambígua, com certeza absoluta, e um adjunto adverbial muito mal posicionado. Vocês estão vendo? O que você vai fazer? Você vai falar o seguinte, mas eu não vi ambiguidade. Aí, ambiguidade são dois duplo sentido, aquilo que vale, não é? Um jogo duplo, que você fala, olha, pode ser uma ambiguidade muito bem feita, uma propaganda, ou mal feita como aqui. Porque aqui realmente é um problema de língua portuguesa, não é? Você está escrevendo uma oração e é uma oração mal escrita. É uma oração que não está com aquela redação adequada. Isso é muito comum. Então, já treine para que você também não faça esse tipo de equívoco. O que você fez? Primeiro, você me disse que existe um consumo de suco. E você me disse que o suco é de laranja. E batata junto. Então existe um suco de laranja que contém batata, que é uma coisa que não é isso. Pelo amor de Deus, você tomar suco de laranja com batata, aí também não dá, né? Bom, deve ser gostoso, experimente, mas eu acho que não é o caso aqui. Porque o que ele quis dizer é que o consumo de suco e existe o consumo de batatas. Olha isso. E aí é lá no Paraná. Só que se você perceber, batata também parece que ligou no Paraná. Batata no Paraná. Então, a batata lá no Paraná. Então, sabe assim, foi isso que aconteceu. Agora, o erro maior de tudo foi confundir todo mundo. Então, o que você tem que tomar cuidado? Adjunto adverbial mal posicionado, ele te leva a um fracasso, não é? Porque você teria que reposicionar esse advérbio. Então, vamos olhar, olha lá, ó, como ficaria o correto, como seria a correção disso e a correção da oração. Ele diz assim, ó, reescreva a frase colocando os termos da oração em uma ordem, olha isso, que não comprometa a clareza. Você começou com o verbo, colocou o sujeito, depois você colocou o adjunto adverbial. Eu não estou dizendo que a ordem está ruim, não é isso. É como você escreveu as palavras dentro da ordem, não que você vá, vamos inverter, fica ruim, não, não é isso. Fica ruim se você errar o que você escreve, não é? A inversão não altera a qualidade, tá bom? Agora, qual é a resposta? Vamos ver? A resposta é essa. Cresce, sim, você pode deixar o verbo no início. Mude o advérbio de lugar, coloque para cá, ou coloque no início. Se você quiser também no Paraná, pode, olha, no Paraná, cresce. E aí você coloca aqui, olha lá, ó, o consumo de batata, só que, ó, isso, olha, corrija isso, consumo de e consumo de. As preposições são muito importantes. Por quê? Se é consumo de alguma coisa. Isso nós chamamos de regência também, não é? E aí você confirma agora o que você quer falar com a maior clareza possível. Veja isso, olha o que é uma boa redação, é uma boa sintaxe. Eu canso de dizer e não vou deixar de cansar de dizer, não é? Sempre aprenda a análise sintática. A sua vida vai progredir. Então, o que acontece? Olha lá, ó, cresce no Paraná o consumo de batata e de suco de laranja. É isso aí. Agora ficou perfeito. Vamos continuar? Temos mais tarefas por vir. Siga comigo aqui. Veja bem agora. Olha só. Aparece aqui uma questão muito bonita do nosso grande Machado de Assis, um escritor realista, trabalhou aqui nessa pátria, não é? Relatando
as mazelas da sociedade oitocentista, não é? Ali ainda com o reinado de Dom Pedro II, olha só, não é? E aí a história nos conta o que precisa. Mas aqui neste livro, ok, que está apresentado, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse trecho aqui apresentado, eu vou te ensinar uma proposta chamada quebra de paralelos semânticos. Então, quebra de paralelismo semântico. Paralelismo é quando você coloca, como Machado de Assis colocou aqui, e eu vou te apresentar, porque que é semântico e não sintático. Veja bem, ele disse o seguinte, ó, Marcela, que é a personagem do livro, é uma prostituta ali apresentada no livro, não é? Amou-me, o me é o Cubas, o personagem principal da história. Olha só, então a Marcela amou-me. E o Machado começa a colocar para você o primeiro adjunto adverbial durante 15 meses. E ele continua com mais um, e 11 contos de réis. Bom, se você olhar paralelismo, ele acertou em cheio. Olha ali, em cheio. Por quê? Adjunto adverbial e adjunto adverbial. Isso é paralelo. É você colocar dois termos que são da mesma função sintática juntos, interligados por uma somatória, no caso, a conjunção aditiva e. Isso está correto. É o paralelo sintático que está correto. Só que o problema é muito mais profundo, porque a inteligência machadiana, ela traduz a sua ironia até via gramática. Se você perceber, dois adjuntos adverbiais muito específicos, um adjunto adverbial de tempo e um adjunto adverbial de valor. Nós estamos olhando aqui o paralelo sintático, mas a questão não está dizendo sobre isso. A questão está dizendo semântico. Que paralelo semântico não é paralelo de construção, é paralelo de entendimento daquilo que foi falado. Então aqui você começa a perceber o seguinte, o significado dessa oração é uma ironia muito ácida. E aqui a pergunta diz o seguinte, nesse como em outros trechos de seus romances, o escritor usa com maestria as palavras, obtendo por meio da combinação entre elas o efeito irônico desejado. Então a ironia machadiana era para provar para a sociedade o quão hipócrita as pessoas são. E ele deixa isso evidenciado em toda a sua literatura. Ok? E ele diz aqui ainda o professor, na pergunta, diga qual é a ironia presente na passagem citada. Você viu a ironia ou não? Qual que é a ironia citada ali? E explique de que maneira Machado de Assis conseguiu obter esse efeito irônico. Estou querendo saber agora de gramática. Como ele construiu esse efeito irônico? Por meio das relações de significação que se estabelecem entre as palavras que escolheu. A questão está perfeita. Então aqui é o seguinte, você escutou? O professor está te cobrando análise sintática. Ele disse, meio das relações de significação que se estabelece entre as palavras que ele escolheu. Isso é análise sintática. Então aqui ele escolheu palavras. Ele escolheu o verbo amar, ele escolheu dois adjuntos adverbiais. Isso, ele escolheu isso. O substantivo Marcela, que seria o nome da personagem, e inseriu aqui o outro personagem com um pronome oblíquo. Muito bem. Agora você precisa descobrir qual é a ironia apresentada. Aí nós temos que lembrar que você tem que entender o contexto da obra, não é? Então aqui não adianta você simplesmente ler uma oração, uma frase de Machado de Assis e tirar suas conclusões. Não. Na obra, você sabe muito bem que essa menina, a Marcela, ela, obviamente, vendia-se para, não é, ganhar dinheiro, digamos assim. Ela era uma prostituta, ela vendia seu corpo para isso. E o personagem aqui apresentado, que é o Cubas, ele se engraçou e começou, não é, a gostar da menina, né, dos serviços que ela apresentava para ele. E o pai ficou muito bravo, que o pai começou a perceber que o menino estava gastando muito dinheiro com prostituta, não é? E o Machado colocou
apresentou-nos um verbo, olha ali, amar, que não condiz com Marcela. Com Cuba até que ele poderia ser ingênuo e ter achado que ela estava gostando dele, não é? Mas então a ironia é essa. Ele pega e diz, Marcela amou-me. Olha ali, olha o verbo amar. Que amar, gente, é um verbo muito profundo. É um sentimento mais puro e digno que qualquer cidadão possa ter, não é? Aí ele coloca mais dois adjuntos adverbiais que não são semanticamente compatíveis, digamos assim. Por quê? Se ela amou, como a gente sabe que o adjunto adverbial se liga ao verbo, você disse, amou durante 15 meses, então tudo bem, existe aqui a durabilidade do amor. E também o valor deste amor, que é aí a situação irônica. Então, ela amou por quantos reais? Aqui no reais, pelo amor de Deus, na época eram réis, olha isso, um dinheiro antigo aqui do Brasil, não é? Então, não há compatibilidade. O verbo amar, você não ama por valor. Tá vendo? Você ama até por tempo, você pode amar por um tempo, mas o tempo aqui é definido. Você percebeu? É definido. Por quê? Era o tanto de tempo que durou, o tanto do dinheiro que ele colocava ali. Olha isso. Machado dentro do contexto, via gramática, dizendo para você. A resposta, pessoal, é essa daqui. Olha só. Marcela amou-me, então os dois adjuntos adverbiais, porque a prova tinha pedido isso para você. Você vai olhar os dois adjuntos adverbiais e vai falar por que a ironia aconteceu. Ué, como que um verbo amar, que é um verbo tão, não é? Vamos dizer, tão bonito, tão belo, vai se relacionar com esse sentimento de dinheiro e durabilidade ainda só quando o dinheiro aparecia? A resposta é essa daqui. Então, a ironia consiste em vincular amor e interesse material de Marcela. A mulher era interesseira realmente no dinheiro e não na pessoa em si, não é? Então, esse efeito irônico foi produzido, olha só, pela coordenação, quer dizer, coordenados colocados um ao lado do outro aqui, dos adjuntos adverbiais, com significados muito distintos, muito diferentes, um de tempo e o outro de preço. Por isso é que nós temos uma quebra de paralelismo semântico e não sintático, porque os dois são adjuntos adverbiais. Sintaticamente, eles estão compatíveis, semanticamente não, para criar a ironia, para montar a ideia passada para você. Agora, subordinando tudo isso, olha lá, subordinando o amor de Marcela, olha, a duração de certo tempo e de certa quantia em dinheiro. O narrador ironiza o que, gente? O caráter interesseiro desse amor. E era verdade. Isso aí fica fato dentro desta obra apresentada. Após termos feito aquele exercício ali do Machado de Assis, eu acho que agora é muito útil você perceber o seguinte. Esse slide apresentado para você aqui na tela é para que você reconheça também o mesmo recurso apresentado por Machado aqui nessas orações. Então, este momento é o momento de você dar uma parada no vídeo, leia com calma todas as propostas e veja qual proposta é idêntica à proposta machadiana. Como é a construção aqui, idêntica à construção de lá. Tudo bem? Faça isso agora, pare o vídeo e faça o exercício. Eu já te mostro na sequência quais são as respostas compatíveis. Ok? Bom, após você ter parado o vídeo e feito o exercício, vamos agora conferir então as respostas. Veja bem, a crise econômica encheu a cidade de desempregados e de violência. Sim, compatível. Por quê? Semanticamente falando, você encheu de desempregados e encheu de violência. Então, quer dizer que é uma crítica de que quanto mais pessoas desempregadas, pior a situação social do país, né? Então, vamos lá. No Brasil, muita gente morre de repente, não é? E de médico. Claro, essa também ficou perfeito. É isso aí, quer dizer, morrer de médico, né? É uma situação meio complicada, mas pode acontecer. Então, são essas duas. As outras, não. Essas outras não. Levava a vida na folga e no descompromisso, isso não tem relação aqui com o que foi, não é? Não há uma ironia, não é?
Então, ele perseguia a fama sem sucesso, sem reconhecimento. Isso aí é uma sequência de dados, informações. Não é o caso. Bom, vamos para a nossa próxima parte. Veja agora este slide comigo. É uma fala de Rubem Alves e ele disse o seguinte: no meio de tudo isso, olha o advérbio, fora disso, outro advérbio, através disso. Veja bem que ele vai encadeando advérbios, ainda vai encadear mais um. Olha lá, vamos ler comigo. Ó. No meio de tudo isso, fora disso, através disso, apesar disso, há o amor. É uma frase para que você coloque aí na sua cabeceira, porque o amor existe em qualquer circunstância. É isso que o autor disse, ó, no meio disso tudo, fora disso, através disso, apesar disso. Magnífico. Mas, enfim, veja bem. Segundo esse trecho, o número 1, o amor é contraditório? Você acha que sim? O 2, o amor só cresce em circunstâncias favoráveis? Será que sim? Não há nenhuma circunstância que se oponha ao amor. E a quarta e última, o amor viceja, quer dizer, floresce, cresce em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Bom, agora é o momento de você reler com calma e me responder aqui, por favor, qual seria a resposta certa na sua anotação que você está fazendo aí com certeza, não é? Acompanhando a nossa aula. Vamos ver a resposta? Faça isso aí. Pare o vídeo e confira. A resposta certa é a 1, que seria o amor é sim contraditório. Por isso é que se chama amor, porque nós precisamos saber equilibrar esse sentimento. Não é? E aqui o número 4, sim. Ele floresce em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. É o verdadeiro amor incondicional. É isso que Rubem Braga nos passou. Formidável. Olha só, chegamos ao final aqui, vamos lá? Olha a última questão para conseguirmos resolver com vocês. Novamente, apresentamos aqui uma marca, a Nokia, que seria uma marca até de telefones celulares, e ele diz, Nokia, o mundo todo só fala nele. Bom, é uma propaganda um pouco mais antiga, mas enfim, o que você entendeu? O mundo todo só fala nele? Comece a perceber o seguinte, isso aqui é ambíguo, mas é um ambíguo proposital. Como assim? Só fala nele, você usa o telefone para falar nele? Ou o assunto é o telefone? Será que o assunto é só o telefone Nokia? Ou você usa o telefone para falar nele? Perceba bem. Então agora você vai ler as 3 propostas oferecidas aqui para você no slide. E nós vamos marcar com você a resposta correta. Então, faça isso agora, leia comigo. Vamos juntos? Vamos ler aqui comigo as propostas. O efeito de sentido desse slogan, número 1, decorre basicamente de uma ambiguidade produzida pelo pronome ele, nele no caso, que pode ter 2 referentes no enunciado. É o pronome que faz isso, o pronome ele, que monta essa ambiguidade? Você acha isso certo? Pense. Número 2. Decorre basicamente da possibilidade de você interpretar o adjunto adverbial nele como indicador de instrumento, meio ou assunto. Então, o nele aqui são 2 sentidos, 2 adjuntos adverbiais de assunto e de instrumento. Se você acha isso certo. E a terceira é produzido basicamente pela possibilidade de interpretar nele como um termo associado a um nome ou a um verbo. Então você associa o nele a um nome ou a um verbo. Agora a opção é sua, marque a resposta. E a resposta certa vai ser a letra B. Somente o 2. Por quê? Porque realmente é isso. A ambiguidade gerada é pelo adjunto adverbial nele. Vocês viram só? Nele quem? Nele assunto ou nele telefone? O pronome ele, na questão número 1, ele não resolve isso. O ele por si não gera ambiguidade nenhuma, porque a questão disse ele, tá bom? E ali ele só mostrou que estava ali colocado junto com em mais ele. Mas não é o pronome ele que resolve, não é?
que cria aqui a ambiguidade. Muita gente marcou a número 1 como correta e não está, ok? E a terceira, não. O adjunto adverbial não se liga a nome nenhum. Nós sabemos que adjuntos adverbiais se ligam a verbos, ok? Então, seria falar, ok? Falar nele. É isso daí. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Essa aula termina aqui e agora gostaria de te convidar para que você venha conhecer o nosso canal e também veja os nossos outros vídeos, não só de cursos, como também de questionários, conhecimentos gerais sobre língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao canal e eu te aguardo em uma próxima aula. Até mais e muito obrigado. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!